Olá, turma, boa noite. Espero que estejam todos bem. É um momento realmente muito complicado, muito difícil, momento de adaptações, de aceitações, mas como bons futuros assistentes sociais, vamos ser resilientes e passar por toda essa expressão, se a gente pode dizer isso, a expressão de uma questão social e passar como sobreviventes. Então, como eu havia prometido para vocês, eu estou trazendo aqui um resumão das nossas aulas para que a gente possa fixar melhor os conteúdos, né? Fora de sala de aula a gente acaba esquecendo porque a gente acaba saindo um pouco da nossa linha de discussão. Então, estou gravando essa aula com vocês, com slide e com voz, para que vocês possam acompanhar e entendam que eu estou dando também o meu melhor possível. A gente poderia estar utilizando outras ferramentas, mas num contexto geral eu entendo que para vocês seria melhor essa ferramenta, porque é algo que você pode rever, né? Às vezes uma aula online a gente pode gravar, mas existe às vezes a possibilidade de ter uma tecnologia mais avançada e essa está ao nosso alcance, ok? Então, vamos lá. Nós vamos estar relembrando um pouco sobre as nossas aulas, falando sobre a questão social na atualidade, as principais correntes teóricas, né, do serviço social. A gente vai falar um pouquinho sobre os conteúdos que eu recebi de vocês, a síntese das palestras do empoderamento feminino e falar um pouco sobre as expressões da questão social. Então, falando um pouco sobre as expressões da questão social, é bom que a gente fale um pouco também sobre a expressão social, né? O que é a expressão social? Vamos relembrar? Então, o que é essa questão social? Segundo Yamamoto, né, a questão social ela pode ser definida como o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura que tem uma raiz comum à produção social. É cada vez mais coletiva, O trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos se mantém privada, monopolizada por uma parte da sociedade. Então, vamos relembrar um pouquinho sobre esse surgimento da questão social. Vocês lembram que a gente havia falado que essa questão social ela surgiu na Europa, né, a partir da terceira década do século XIX, e ela foi um debate entre intelectuais. Esses intelectuais, né, filósofos, militantes, políticos, eles queriam entender o porquê, diante de tanta modernização, diante de tanta evolução oriunda da Revolução Industrial, o assustador crescimento do pauperismo, né? A pobreza cada dia mais crescia. Quanto mais evoluía a tecnologia, quanto mais evoluía as produções, havia um crescimento de pobres, de pessoas que tinham uma desigualdade social muito grande. Então, tudo isso foi por conta da consolidação do capitalismo. Então, essa era uma ideia em que Marx, né, o que mais a gente vai ver lá na frente, Karl Marx, ele defendia que todas essas consequências seriam oriundas do capitalismo. Vamos lá. Então, dentro desse contexto, dentro desse fluxograma que eu criei aqui para vocês, a gente vai estar
caminhando um pouquinho, né, sobre essa questão social, chegando até nós, o serviço social. Então, a gente entende que essa questão social, a questão social, ela nasce juntamente com a Revolução Industrial, né? A gente liga essa sequência, essa sequela, né, adjetiva, transitória do regime de capital, de forma de produção, à Revolução Industrial. Por quê? Porque vindo a Revolução Industrial, o processo de urbanização ele foi acelerado. As pessoas lembram que eu debati isso na aula, as pessoas elas passaram de um modo de produção feudal, um modo de produção agrícola, para um modo de produção capitalista. Então, houve essa crescente processo de urbanização e o que acontece junto com esse processo de urbanização é a desigualdade social. Nasce, né, juntamente com a questão social, nós já falamos sobre isso, dentro dessa particularidade de formação do modo de produção capitalista, algumas sequelas que vão ser, né, vistas dentro da sociedade, como eu já falei aqui, a questão da pobreza, por exemplo. E essa questão resolutiva ficou a par da igreja, como nós já bem sabemos, né? Aquilo não era visto, a questão social não era visto como um problema político, né? Esses elementos que nós tínhamos dessa produção da questão social, pobreza, a fome, a miséria, né? O pauperismo, que é a pobreza exagerada, ela traz junto consigo todos esses problemas. E o que acontece? A igreja e o Estado, ele não entendia isso como um problema desse processo capitalista. A igreja tinha sua visão, o Estado tinha uma outra visão, e como o Estado ele não tomava parte de todas essas manifestações sociais, ele deixa a cargo da igreja, né? Dentro desse processo de urbanização, a gente tem esse modo, né, de produção que é capitalista, que vem trazer essa questão social. Então, o que é realmente essa questão social, professora? Então, a questão social é toda a precarização, né, de vida social oriundo do modo de produção capitalista. O modo de produção capitalista trouxe, né, juntamente com ele várias demandas, né, como nós já falamos, desigualdades econômicas, políticas, culturais, a divisão de classe, a disparidade em relação aos gêneros, né? As mulheres naquela época não existia o direito trabalhista. Então as mulheres trabalhavam, ganhavam menos que os homens, não tinham direito nenhum à licença maternidade, a nenhum outro tipo de vantagem trabalhista. Por conta disso, né, houve-se a publicização das queixas. As pessoas trabalhavam nas indústrias, produzindo, mas elas não conseguiam de forma nenhuma saciar-se, não por conta de uma falta de saciedade, não, mas elas não conseguiam construir nada dentro daquele processo seu de trabalho. Por quê? Havia uma má distribuição de renda, oriundo do processo capitalista. Se um trabalhador trabalhasse 8 horas por dia para produzir X peças, né, ele ia ganhar determinado salário.
Se um trabalhador trabalhasse 8 horas para produzir X peças ao quadrado, ele ia ganhar aquele mesmo salário. Mas é óbvio que se eu trabalhava 8 horas por dia e conseguia produzir 20 peças, e nas mesmas 8 horas que eu trabalho com esse processo de industrialização que foi crescendo, a questão da tecnologia foi crescendo, eu conseguia produzir 100, eu deveria receber também parte dos lucros, mas é justamente esse modo de produção capitalista que não permite, né, o proletariado e a burguesia, como eram nomenclaturas utilizadas na época. Hoje, numa versão mais atual, a gente pode estar falando sobre empregados e empregadores, né? Os empregados começaram a questionar tudo isso, porque não existia divisão justa dos seus lucros, não existia horário certo para os seus trabalhos, não existia nenhum tipo de direito trabalhista como nós conhecemos, né, como hoje. Então isso começou a ser questionado. Dentro desse processo, o assistente social que vem também se colocando como classe trabalhadora, nessa época, na década de 70, ele entra juntamente com a classe trabalhadora dentro dessas petições de justiça social, de mais direitos trabalhistas, de menos precarização do trabalho. Então, dentro desse processo, nós podemos dizer que a questão social, ela é o objeto de estudo do assistente social, porque nasce junto. Não nasce nessa época da década de 70, a gente sabe que o processo de revolução industrial foi na década de 30, mas isso foi evoluindo, isso foi visto, né, com métodos diferentes de trabalhar dentro de cada época para o assistente social, mas dentro dessa época em específico, a questão social ela ficou mais visível no Brasil. E aí nós falamos também um pouco sobre as expressões da questão social. O que seriam essas expressões da questão social? A expressão da questão social nada mais é de que uma potencialização da questão social. A gente entende que a questão social ela nasce junto com todo o processo capitalista, que a questão social é toda forma de precarização da vida social, oriundo ou devido ao modo de produção capitalista. Então, assim, tudo que aconteceu lá atrás, que trouxe todo uma consequência oriundo do modo de produção capitalista, como a fome, a pobreza, a desigualdade social, dentre outros, são faces da questão social. Então, não existe nova questão social. A questão social é uma porque a questão social ela é oriunda de uma forma de produção, que é a forma de produção capitalista. Então, existe toda essa evolução e processo dentro desse fluxograma aqui que foi criado, hierárquico, Revolução Industrial, veio processo de urbanização, questão social. A questão social trouxe a publicização dos trabalhadores, né, a luta de classes, e mostrando para a sociedade que aquele modo de produção estava transformando as coisas, né, as pessoas em si, dentro da sua sociedade, com manifestações dessa questão social, como nós mesmos já falamos, pobreza, desigualdade social, entre mais, nascendo assim o assistente social como uma resposta, né, como uma resposta de intervenção, de luta, né, de combate a essas expressões da questão social.
E aí a gente vê que a questão social na atualidade, e aí a gente até discutiu isso em sala de aula, falando um pouco sobre a fome, né, o desemprego, a violência, e colocando essa em pauta a fome, por exemplo. A fome é algo que não é de agora, a fome existe desde os tempos remotos, mas hoje a fome ela é uma expressão da questão social pelo fato do nosso modo de produção, que é o modo de produção capitalista. Porque antigamente, quando nós tínhamos um modo de produção feudal, um modo de produção agrícola, a fome ela era ocasionada por problemas, por questões naturais, como chuvas, tempestades, secas, enfim, tudo aquilo produzia, né? As pessoas elas não conseguiam produzir para comer por conta da seca ou por conta desses fenômenos naturais. Mas hoje a gente pode entender que a fome é algo que não deveria acontecer. Por que não é algo que deveria acontecer? Por que existem pessoas que passam fome? Por que existem pessoas que estão desempregadas? Tudo oriundo, né, dessa forma de produção capitalista. Hoje nós temos supermercados, shopping, comida se vende em tudo quanto é lugar, inclusive é jogada fora. Então não existe uma precarização na forma de produzir esse alimento. Muito pelo contrário, a forma de produzir os alimentos é de uma forma potencial, que poderia alimentar o mundo inteiro. Mas, por conta, né, dessa mais-valia, onde uns têm muito e outros não têm nenhum, né, acontece hoje a fome. Enquanto a mesa de um é farta, a ponto de jogar fora, outro nem tem mesa, né? Tudo por conta desse modo de produção capitalista, onde o empregado, o proletariado, ele tem a parte mínima de toda a produção que ele faz, né, para poder, na verdade, sobreviver, né? Hoje nós podemos colocar dentro de uma pontualidade contemporânea e perceber que um salário mínimo ele não consegue, uma pessoa que receba um salário mínimo e que ele tenha duas, três, até menos pessoas que compõem a sua família, ele não consegue manter por um mês essa família, né? Ele produz bastante dentro do seu trabalho, mas ele não tem um retorno desses lucros. É justamente essa desigualdade social que vem ocasionar todas essas expressões. E hoje nós temos expressões sociais em vários âmbitos, na saúde, na educação, né? Hoje a gente tem o analfabetismo universitário, por exemplo. Nós temos pessoas que completaram o ensino médio e elas estão ali praticamente analfabetas. Por quê? Será? Por conta desse modo de produção capitalista. Mas a modo de produção capitalista ele não só tem a ver com a fome, professora. Não, como eu já havia relatado aqui. As questões sociais, a questão social e suas expressões, ela está em vários âmbitos. Na saúde, com a precarização da saúde, sabendo que o Estado ele tem um dever de zelar pela saúde das pessoas e não proporciona políticas públicas suficientes para estar atendendo a poucos, a muitos, apenas a poucos. Existe todo esse processo, né, de adequação inadequado dentro da saúde. E aí a gente tem, sim, essas expressões da questão social em vários âmbitos, saúde, educação, né, dentre outros. E aí a Yamamoto, ela relata aqui que para a questão social, ela relaciona-se estritamente à sociedade capitalista,
notadamente em sua fase monopolista, aglutinado o conjunto de desigualdades sociais, políticas e culturais das classes sociais e que tem diferentes expressões no cotidiano da vida social. Ela vem trazendo essas expressões. Aí eu trago uma charge para você muito interessante. E aí o médico fala assim, seu problema é o capitalismo, né? Por que o capitalismo? Porque ele está carregando nas costas as produções para que, né, o empregador que não tem justiça social, isso não pode ser generalizado, ele não venha estar remunerando assim o seu trabalhador de forma justa, né? Onde há toda essa precarização. E aí o que a gente vai ter dentro desse âmbito trabalhista? Pessoas com estafa mental, pessoas que adoecem, tudo por quê? Porque eles precisam manter, né, um modo de produção. A miséria, ela não existe sem o capitalismo, e o capitalismo não existe sem a miséria, né? Recapitulando, né? O capitalismo ele não existe sem miséria. As pessoas o capitalismo ele produz a miséria para continuar com o seu modo de produção. E a gente vê aqui, dentre outras expressões da questão social, nesse contexto capitalista, do capitalismo, a alienação. Nós falamos sobre isso na sala, nós falamos das pessoas que têm necessidade de comprar, sem necessidade, simplesmente pelo apelo da mídia. Tudo isso faz parte do contexto de modo de produção capitalista, ok? Vamos seguindo aqui. Aí a gente fala um pouco sobre a definição das expressões da questão social. Elas traduzem uma potencialização do fetichismo da mercadoria com a banalização do humano, da satisfação das necessidades sociais e dos dilemas do trabalho. Soma-se o acrescimento das desigualdades sociais, a regressão dos direitos civis e sociais, a desregulamentação das relações de trabalho e a ascensão de políticas de ajustes estruturais preconizadas pelos países imperialistas. Né? Esses países imperialistas são aqueles países que nós já conhecemos, né? Que são os que ditam, na verdade, a forma de produção de todo o mundo. E aí você vê dentro dessa charge também muito interessante, alguém vestido com um medicamento, né? Trazido como se fosse uma solução para o desemprego, a terceirização. Então, a terceirização é vista como um trabalho genérico, né? É algo, né, genérico, não é algo genérico no sentido da medicação, que muitas vezes a medicação ela não tem uma marca, mas ela faz o mesmo efeito. Genérico no sentido de não ser legítimo. Por quê? Você precariza a forma de trabalho como quando você terceiriza. Porque quando você terceiriza, logicamente, a primeira coisa que vai sofrer impacto é a gratificação salarial. Ela vai ser reduzida. E aí, por conta da falta de ofertas de emprego, o que acontece? Nós temos aí essa precarização de trabalhos, salários muito baixos e o trabalhador tendo que produzir a todo vapor para poder estar mantendo esse modo de produção, esse capitalismo. E aí aqui dentro dessa definição fala um pouco também sobre o fetichismo, né, das mercadorias. É o que nós acabamos de falar aqui. As pessoas idolatram uma marca, as pessoas idolatram um certo aparelho de celular ou um aparelho eletrônico para que para poder simplesmente parecer, né? Para dizer que tem.
né? Esse modo de produção capitalista traz toda uma tradução diferente do ser humano, né? Traz um ser humano que dá mais importância ao material, né, do que ao humano. Às vezes as pessoas elas trocam um conforto de uma cama por um celular da hora, trocam um conforto de uma casa por um carro da hora. Então tudo isso apelado pela mídia, né, pelo modo de produção capitalista. Tudo isso são ramificações da questão social, que são as expressões da questão social. Beleza? Vamos lá. E aí a gente, né, volta a falar que já falamos da questão social, das expressões da questão social, e vamos falar um pouco sobre as principais correntes teóricas do serviço social. Sendo elas, né, a gente vai falar um pouco aqui sobre o neotomismo. A gente falou um pouco em sala de aula e nós vamos colocar aqui, porque o neotomismo, embora seja uma corrente bastante tradicional, o neotomismo ele é importante, porque faz parte do contexto histórico do assistente social. Então, o neotomismo ele é uma corrente filosófica surgida no século XIX com o objetivo de reviver e atualizar a filosofia e a tecnologia de São Tomás de Aquino. O tomismo, a fim de atender aos problemas contemporâneos, baseia-se como o tomismo na filosofia aristotélica, né, que é de Aristóteles, para esclarecer e justificar racionalmente a revelação divina do cristianismo. Então, assim, o neotomismo ela é uma corrente filosófica baseada, fundamentada nos ensinamentos da igreja. Tanto é que ela vem dentro desse contexto com São Tomás de Aquino, né? O Santo Tomás de Aquino, ele traz essa nomenclatura neo como novo, o novo tomismo, porque foi baseado, né, na corrente, na filosofia de Aristóteles, que traz o tomismo de uma forma bem mais religiosa do que o neotomismo. Ele traz esse neotomismo como uma nova forma de ver o tomismo. Vocês lembram, né, em outras disciplinas que vocês já estudaram, que o serviço social ele nasceu dentro da Igreja Católica, fazendo as atividades filantrópicas da Igreja Católica. O neotomismo ele não deixa de ter esse cunho, né, do ensinamento da Igreja Católica. Mas o que é que ele traz de novo? Né? Durante esse processo de capitalismo, o fetichismo, como nós já falamos, e outras formas de precarização da vida social, traz também a precarização da vida religiosa. Assim, a igreja entende que as pessoas elas começam a desviar-se dos propósitos de Deus. E aí traz, né, dentro desse contexto, essa corrente filosófica para a primeira escola do serviço social, por exemplo, para trazer todo um ensinamento, todo entre aspas, uma forma de consertar a humanidade dentro desse processo de industrialização. E a igreja não enxerga, como na teoria de Marx, que isso se deve a esse modo de produção, ela enxerga como algo que seria uma desobediência e um afastamento de Deus. E o que a igreja faz? Ela traz uma recristianização das pessoas e traz essa corrente filosófica de São Tomás de Aquino para que, né, os assistentes sociais desta época tragam as pessoas para esse ideal. Só que o neotomismo ele explica que todas essas expressões da questão social, né, o pauperismo e a miséria que existia muito daquela época, era algo da parte de Deus, como se fosse um castigo. E os assistentes sociais eles estavam ali para fazer a filantropia
e dar conselhos, ensinar e dizer que as pessoas que elas estavam ali pagando aquele pecado. Por outro lado, os profissionais de assistentes sociais na época estavam, né, como pessoas, e a igreja, né, utilizava, né, o serviço social para consertar, né, ou confortar um pouco mais essas pessoas. Nessa época o Estado ele não tomava parte dessas questões de miséria, de pobreza, e deixava a par da Igreja Católica para fazer toda essa parte filantrópica. E aí a gente vai aqui para uma outra corrente filosófica do serviço social, que é a fenomenologia, né? A fenomenologia, ela é uma corrente também tradicional, e a gente não vai estar discutindo aqui, mas vai discutir, né, como uma das correntes importantes, né, para o serviço social, porque fazem parte da nossa história. Então, dentro da definição da fenomenologia, a gente traz aqui esse conceito que diz que é o estudo de um conjunto de fenômenos e como se manifestam, sejam através do tempo ou do espaço. É uma matéria que consiste em estudar a essência das coisas e como elas são percebidas no mundo. Então, a fenomenologia, ela afirma a importância dos fenômenos, né? Da consequência com quais elas devem ser estudadas em si mesmo. Tudo que nós podemos saber no mundo resume-se aos fenômenos. E o fenômeno é aquilo que a gente vê, né? Dentro dessa teoria, fenômeno é aquilo que eu posso alcançar com os meus olhos, é aquilo que eu posso ver, esses objetos de ideais que nós existimos na mente, cada um designado por uma palavra que representa a sua essência, a sua significação. Então, essas ideias básicas da fenomenologia, que foi para o Russell, não sei se eu falei o inglês correto, né? Ela não tem um ideal, né? Um ideal de pensamento como o neotomismo, né? Que trata o ser humano de uma forma coletiva, né? Mas ela traz essa corrente, ela traz uma ligação do indivíduo com os fenômenos, com aquilo que ele está vivenciando. E isso é importante para o serviço social, porque nós fazemos essa compreensão de que muitas vezes o indivíduo ele traz uma ideologia cotidiana daquilo que ele vive, daquilo que ele está vendo, né? Ainda não é uma forma ideal, como a nossa principal corrente teórica, que é o marxismo, a que a gente se identifica mais, né? Mas é uma ciência que já traz um caminhar diferente do neotomismo. Por quê? Porque ela traz essa identidade do indivíduo com a essência de todos os problemas, né, dos fenômenos que acontecem, os fatos, né, que descreve os fatos. Ok? Vamos lá. E uma outra corrente importante para a gente é o positivismo. Positivismo que traz como sinal, esse sinal positivo, né? O positivismo ele foi uma corrente filosófica que ele busca explicar as leis do mundo com o critério das ciências exatas e biológicas. Então, o positivismo ele traz a ciência como única e suficiente explicação
para todos os acontecimentos. Então, o fundador do positivismo foi Augusto Comte. Ele não nasceu espantosamente no século XIX. Suas raízes elas podem ser encontradas já na antiguidade, desde antes, né? É uma tendência dentro do idealismo filosófico e representa nele uma das linhas do idealismo subjetivo. Tem por base a exaltação dos fatos, sendo uma reação à filosofia especulativa e sua especulação pura. O termo identifica a filosofia baseada nos dados da experiência como única e verdadeira. Então, o positivismo, ele quer que Comte ele entende que a sociedade ele apresenta duas leis fundamentais: a estatística social e a dinâmica social. De acordo com a lei dessa estatística social, o desenvolvimento ele só pode ocorrer se a sociedade se organizar, de modo a evitar qualquer tipo de caos, como, por exemplo, né, todas essas questões da Revolução Industrial, que trouxe a questão social, que trouxe a expressão da questão social. Ele acha que assim que a sociedade se organizar, tudo vai melhorar. Então, olha de forma assim positiva a Revolução Industrial, que na verdade a culpabilização é das pessoas que precisam ela se organizar. Então, ele acha que é legal todo esse progresso e que o progresso ele não traz uma estatística social negativa, mas sim positiva. Então, e ele traz toda uma definição científica para isso. Então, é só a questão de organização. Ele não olha o indivíduo, ou ele não aceita, na verdade, o positivismo, não aceita nenhum tipo de explicação para os acontecimentos que não seja científico. Ok? Vamos lá, para não ficar muito longa essa aula. E, enfim, o marxismo, que é a nossa principal corrente filosófica. O marxismo ele é um método de análise socioeconômica sobre as relações de classes e conflito social, que utiliza uma interpretação materialista do desenvolvimento histórico e uma visão dialética de transformação social. A metodologia marxista utiliza inquéritos econômicos e sociopolíticos e que se aplica à crítica e análise do desenvolvimento do capitalismo e o papel da luta de classes na mudança econômica sistema. Então, assim, o serviço social, no seu congresso da virada, ele traz dentro dos documentos que foram realizados, dos seminários e congressos, ele traz uma concepção, né, de que nós nos identificamos mais e melhor com o marxismo, né? Por que nós nos identificamos mais com o marxismo? Porque ele tem aspectos que nos traz entender, dentro da teoria de Karl Marx, o porquê de todos esses acontecimentos, o porquê de todas essas expressões da questão social. Ele mostra, e nós concordamos com isso, de que toda a raiz de todas essas concepções do mundo, né, são oriundas da natureza de uma sociedade que tem como base a produção capitalista, né? Ele traz também dentro dessa concepção o materialismo dialético, que é uma base filosófica do marxismo. Ele busca, né, dentro dessa corrente, explicações lógicas e racionais para esses fenômenos da natureza, na sociedade e também do pensamento. Ele faz o quê? Na interpretação dialética do mundo, ele tem uma concepção científica da realidade, comprovando que, embora as pessoas, né, as outras correntes traz toda uma contribuição
para nós enquanto assistentes sociais, mas ele explica que todo esse processo ele é oriundo da forma de produção capitalista. Enfim, eu trago aqui para vocês apenas uma forma da gente manter todo aquela engrenagem que a gente estava tendo nas aulas. Peço desculpas se não deu para contribuir, mas eu acredito que dá para contribuir em alguma coisa. Tudo isso aqui é uma forma rasa, isso só vai ser aprofundado e você só vai conseguir entender tudo que foi dito se você leu, se você conseguiu acessar todo o material, de ser curioso também, buscar novos materiais para poder trazer uma melhor compreensão de tudo isso que a gente acabou falando aqui, certo? Eu agradeço a vocês, que vocês tenham uma semana muito boa e que logo, logo a gente esteja nas nossas aulas presenciais, ok? Muito obrigado, Deus abençoe a vocês.